como se sentir merecedor, como que você ativa o seu merecimento para que você receba as coisas que você pediu ao universo. Com toda certeza você já ouviu falar daquela história que você mesmo está bloqueando as suas coisas porque você não se sente merecedor. No momento que você se sentir merecedor, você vai perceber o quão rápido o universo urge para trazer, o universo age para trazer aquilo que você deseja. Com certeza você já deve ter ouvido alguma coisa do tipo, por isso você está aqui querendo saber como ativar o seu merecimento, como se sentir merecedora das coisas que você deseja. E hoje eu vou te falar um pouquinho sobre isso aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um vídeo. E eu já adianto, eu sei que geralmente as pessoas querem algum tipo de processo, né? Me ensina um processo assim, me ensina um processo assado. Eu falo que é aquela mandinguinha, todo mundo gosta de uma simpatia, uma mandinguinha, uma coisa assim rapidinha, fácil, prática, uma técnica para facilitar o processo. Só que aqui a minha pegada no canal, quem já me acompanha aqui por aqui sabe, eu gosto de compartilhar os insights, as coisas que estão por trás das coisas, aquilo que a gente vê, que fazem sentido para mim, para que assim você consiga pegar isso para você, aplicar na sua vida também e poder passar de fase. Eu digo dessa forma porque quando a gente simplesmente passa um remedinho só para passar a dor naquele momento e não olha para a causa, o que está causando aquele problema, a gente não resolve o problema e ele volta. Então eu gosto sempre de trazer aqui informação para você. Eu aprendi ao longo desses anos estudando, praticando o conhecimento que a gente aprende de lei da atração, com o conteúdo do professor Hélio Couto no Caminho das Palestras, que tudo que a gente está criando é através daquilo que a gente pensa. Então se a gente faz uma simpatia, para mim funciona dessa forma, tá? É uma coisinha ali superficial, sem mudar o pensamento, e o pensamento vai continuar sendo reverberado, você vai melhorar ali, aqui, daqui a pouco surge de novo o problema, porque o pensamento padrão continuou sendo reverberado, tá? Então eu gosto sempre de compartilhar aqui informação, e é isso que eu vou te trazer aqui hoje. Então, bora lá, gente. Olha só, quando a gente fala de não merecimento, em outras palavras, a gente está falando de julgamento. Opa, pois é, tudo tem os dois lados da moeda. Sempre existe uma coisa por trás da outra. Eu falo que são várias faixas, vários planos de fundo. Tudo tem uma causa. Eu só não me sinto merecedor quando eu não me sinto bom o suficiente. Quando eu estou me julgando por alguma coisa. Percebe? O lugar de não merecimento é um lugar de julgamento. Eu me julgo porque eu acho que eu não fiz o suficiente para merecer. Você entende? Alguém que não se sente merecedor acredita que deveria ter feito algo de alguma maneira para merecer. Imagina um prêmio de mérito. Vamos lá. Algumas pessoas já ouviram falar de prêmio de mérito? Você já deve ter ouvido falar que algumas pessoas recebem prêmio ao mérito. Fulano fez tal e tal coisa e por isso ganhou um prêmio ao mérito. Ou seja, pelo merecimento. Ela fez aquilo com base e atingiu uma expectativa e a partir disso ela recebeu algo. Então, ela era merecedora daquele prêmio, porque ela fez algo a contento de algo, alguém, da expectativa de alguém. Tinha algo a ser feito e por isso ela conseguiu aquele prêmio de honra ao mérito. Então, gente, se eu não estou me sentindo merecedora, ou seja, de merecer, digna de merecer algo, é porque dentro de mim existe o julgamento de que eu não fiz algo a contento. O suficiente, é isso que eu quero dizer. Tem um julgamento. E aí vem um outro ponto atrás. Por que existe esse julgamento? Aí vem a grande chave. Porque eu acredito em coisas boas ou ruins. Certo e errado. Só existe o julgamento se existe o certo e errado. Eu deveria ter feito assim e eu não fiz assim, ou seja, eu deveria ter feito do jeito certo, seja pelo um certo religioso, pelo um certo familiar, né, do âmbito familiar, das crenças familiares, pelo um certo social, ético, não importa qual seja o certo que você está acreditando, que você acha que deveria ter feito o certo daquele jeito e você não fez certo daquele jeito, por isso você não é digno de receber. Outra coisa, você não se autoriza, eu falo, né? Você não se autoriza a receber. Isso é não se sentir digno. Outra coisa, eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins, e como eu fiz algo que eu não considero bom, eu não me autorizo a receber. Então,
O primeiro ponto é, por que eu não me sinto merecedor? Porque eu estou me julgando. Por que eu estou me julgando? Porque eu tenho conceitos dentro de mim de certo e errado, de bom ou ruim. Ou, entendeu? Tô te explicando isso porque são camadas que a gente precisa desfazer pra gente pensar de uma forma diferente. Do contrário, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas do contrário, quando eu só vou lá e faço alguma coisinha pra me sentir merecedor, mas eu não destruo toda essa cascata de informação que tá por trás, eu vou continuar acreditando que tem coisas que eu fiz certo, errado, bom, ruim, e por isso eu sou merecedor ou não merecedor por conta dessas coisas no futuro, porque a vida vai continuar acontecendo. A vida não vai parar aqui a partir de agora e você vai entrar na nuvem, eu falo no algodão doce cor-de-rosa, né? Que ninguém vai jogar areia. Não. Algodão doce com areia é bom, né? Mas enfim, você entendeu? Não, a vida vai continuar acontecendo, vai continuar tendo vento, e você vai continuar segurando o seu algodão doce. Então, você tem que ser capaz de andar firme, segurando o seu algodão doce, sem que ele seja atingido por areia. E não que não venha areia, entendeu? Então, a forma de pensar é que tem que mudar. Aline, mas como é que eu mudo esses conceitos por trás? Presta atenção. Você está se julgando. A primeira coisa a você entender é que esses conceitos de certo e errado, eles são muito subjetivos. Certo, errado, bom ou ruim, são muito subjetivos. Como assim? Primeira coisa, certo e errado depende tanto de cultura. Algumas culturas que a gente vive, existem coisas que são certas pra gente, que são completamente erradas para outras culturas. Por exemplo, na nossa cultura aqui ocidental, é completamente normal uma mulher andar com a roupa que ela quer, com um short, com a calça, com a blusa de alcinha, cobrir, mostrar o rosto, na verdade. Não é normal? O cabelo, na nossa cultura aqui no Brasil, completamente normal. Dentro da nossa cultura no Brasil, dentro de uma religião, congregação cristã no Brasil, me corrija se houver outras, eu não sei, mas eu só sei aquela que eu conheci, né? Eu só posso saber, só existe no meu mundo aquilo que eu conheço. Então, dentro da religião da congregação, por exemplo, dentro da doutrina daquela religião, ponto importante aqui, não estou julgando se é certo ou errado, se eu acho bom, se eu acho ruim, se eu concordo ou se eu discordo, tá? Mas dentro da doutrina, existe a regra de que não usa roupa curta, não usa blusas regatas, a mulher geralmente usa blusas, cores que cubram o ombro. Percebeu? Dentro da nossa cultura já existe uma mudança no que é considerado certo e errado por conta de uma doutrina religiosa. Em outros países do mundo, é errado mostrar o rosto de acordo com a religião que a pessoa é, né? Muçulmano, se eu não me engano. Religiões islâmicas, eu acho. Eu não vou falar com clareza aqui exatamente qual é, mas você com certeza já viu. Quando a gente anda em grandes capitais, em cidades menores não é muito comum. Aqui onde eu moro tem algumas pessoas, eu vejo de vez em quando. Mas em cidades maiores, quando eu vou para São Paulo, capital, eu percebo pessoas que andam com um manto, né? Uma mulher que anda com aquele... Eu não lembro o nome exatamente agora, gente. Tem um nome específico, não me vem na minha cabeça, mas eu não lembro. Mas enfim, anda com aquele véu, que nem a Jade. Vocês, se não viu, nunca viu ninguém, entenda o que eu tô falando. Pra elas, é errado mostrar o cabelo, que não seja pra alguém que seja o marido. Pra gente, não é. Percebeu o certo e errado, quanto isso é bem subjetivo? É errado, não pode. Se uma mulher, por exemplo, fizer isso, ela sabe que é errado, vamos supor, dessa religião, e ela fizer isso, a Jade, por exemplo, vamos pegar, né, a Jade pra Cristo hoje, a Jade da novela O Clone, tá? Eu tô falando porque eu acho que todo mundo assistiu. Se não assistiu, ouviu falar. Quem é de fora do Brasil me perdoe, mas é que alguns anos atrás teve uma novela no Brasil que expressava um pouco a cultura islâmica, muçulmanos, tá? Então, por isso existe, né, essa conversa aqui sobre a Jade. Eu sei que tem pessoas que me seguem da África, Estados Unidos, outros países de língua espanhola também, da Espanha, Argentina, enfim. Então, eu tô só explicando, tá? Enfim, voltando aqui. Então a Jade, ela mostrou, né, o corpo dela pra uma outra pessoa que não era o marido dela, né, o Lucas, no caso, na novela, até onde eu lembro era isso. Então o que acontece? A partir do momento que ela quebra a regra, ela sabe de uma regra dentro da religião dela, do que é certo e errado dentro daquela religião, e aí ela faz a si mesmo, ela pode, perceba essa frase, ela pode acreditar que ela fez algo ruim, entendeu? Tomei uma atitude ruim, fiz algo ruim, eu sou uma pessoa ruim, porque eu fiz isso que é errado pra minha religião, e a partir de agora eu não me sinto mais digna de... Você entendeu? Mas o que aconteceu com tudo isso aqui, usando a nossa querida amiga Jade, Giovanna Antonelli, um beijo pra você, pra falar sobre isso. Porque o que aconteceu, gente, foi o julgamento da Jade sobre o que ela fez.
que fez com que ela não acreditasse que ela era merecedora. Mas tudo começou com a ideia de que tem certo e errado, e que ela, pelo ter feito algo que ela acreditava que era certo ou errado, e ela fez conscientemente, ela acha que ela é uma pessoa ruim. Então, qual é a cascata disso tudo? O julgamento dela sobre ela mesma. Entendeu? O julgamento sobre o que ela fez. E aí, como é que a gente desconstrói essa ideia de certo e errado? Porque o objetivo aqui é a gente se sentir merecedor. O caminho é sair do julgamento, parar de me julgar por aquilo que eu fiz. Eu só consigo me sentir merecedor quando eu mesmo incluo na minha vida todos os meus lados, todas as minhas faces. Eu não preciso ser perfeito, somente ter feito coisas boas para ser digna de dinheiro, de abundância, de alegria, de amor, de reconhecimento, de sucesso. Eu não preciso ser perfeito. Não precisa que a minha vida fosse uma tela perfeita, sem nenhuma mancha, nenhuma mácula, né? Para que eu possa manifestar na minha vida coisas boas. Senão, do contrário, eu vou ser condenada a coisas ruins. Por quê? Porque quando a gente está no lugar de não merecimento, na verdade, a gente está trabalhando com a culpa. Entendeu? A culpa, o julgamento e a culpa. Então, como eu estou me julgando, o sentimento que eu estou reverberando sem perceber, porque a gente tem que estar num lugar. Ai, mas se eu não estou me sentindo merecedora, eu tenho que estar me sentindo alguma coisa. Nesse universo não existe exclusão. Tá sempre acontecendo alguma coisa. Você entendeu? Não dá pra não estar acontecendo nada. A gente acha que a gente não está acontecendo, não. Então tá acontecendo alguma coisa, que é resultado de alguma coisa. Né? Quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. Sempre a gente está fazendo alguma escolha. Então, quando eu não estou no lugar de merecimento, eu estou no lugar de culpa e julgamento. E esse lugar de culpa e julgamento, a gente se dilui, né? Sai desse lugar saindo da culpa e do julgamento. Mas como é que a gente sai da culpa e do julgamento? Desconstruindo aquilo que a gente acredita que é certo e que é errado. Entendeu? Se perdoando. A gente pode ir pelo caminho do perdão. Primeiro, de entender que aquilo que a gente fez foi o melhor que a gente podia com aquilo que a gente tinha, só que isso às vezes ainda cria uma mácula. Ou seja, mesmo assim você ainda olha pro seu passado. Se você pudesse, você faria diferente, reescreveria. Sabe? Tipo, não, eu preciso ser diferente para que isso pare de me incomodar. E você não vai poder apagar o passado. Eu te falo porque eu tinha uma mania, assim, gente, vocês nem sabem. Tipo, eu escrevia uma página do caderno e eu queria rasgar o caderno inteiro. Sabe, se errasse. O caderno inteiro é exagero, mas eu digo assim, tipo, comecei a escrever no caderno, tava lá linda a letra, aí, nossa, eu errei. Ai, eu passei corretivo, ficou tão feio, tem que escrever de novo. Porque era uma ideia de que tudo tinha que ser perfeito para que eu pudesse continuar. E aí chegou um momento na minha vida que eu comecei a acreditar que eu tinha acumulado tanta coisa errada, juro, que eu comecei a surtar, porque eu não podia pagar a vida. Sabe? Eu comecei a olhar, falei, eu fiz essa escolha errada, eu não consegui concluir isso, eu não fiz isso que eu deveria ter feito. E tem coisas que você pode corrigir, tem outras que não, né? A vida é assim que a gente se torna adulto. E aí eu comecei a surtar, porque, tipo, como é que eu conserto minha vida? A vida inteira eu aprendi que quando as coisas davam errado, eu rasgava o caderno e começava de novo. Né? Rasgava o caderno, vocês entenderam, né? A folha do caderno, começava de novo. E aí, com a vida, eu não conseguia fazer isso. Aí, o primeiro passo era tentar me perdoar, né? Eu fiz o que eu fiz com a consciência que eu tinha, era o melhor que eu podia fazer. Isso ajudou um pouco, mas aquele sentimento de que aquelas coisas eram erradas, eram inadequadas, que não deveriam ter acontecido, me maltratava, sabe? Em várias áreas da minha vida. Inclusive no meu corpo. Eu me sentia mal porque eu tenho algumas manchas de cicatriz no meu corpo por conta de alergias de pele, que justamente aparecem para que eu apague essa ideia da minha mente de que as coisas têm que ser perfeitas, né? Que ao longo da minha vida eu tive vários problemas de alergia de pele justamente por conta do sentimento de vergonha. Quanto mais eu sentia vergonha das pequenas falhas que eu cometia, mais surgia na minha pele marcas para me fazer sentir mais vergonha. Olha que doido. Né? Era o meu corpo ali manifestando aquela vergonha que eu estava sentindo de forma física. Porque quando você tem alguma coisa na pele, você quer se esconder, né? E aí eu não conseguia lidar com isso. Toda vez eu ficava me sentindo mal por aquilo que eu tinha criado no meu corpo, por achar que eu era incompetente em cuidar de mim, enfim, N coisas. E aquilo era uma lembrança de que não dá pra você apagar tudo, né? De que a vida faz parte disso. Só que aí, gente, qual é a grande coisa? Quando a gente tira o conceito de certo e errado, de bom ou ruim, Aline, mas tem coisa que é certa, tem coisa que é errada. Desculpa. Se você quiser continuar nisso, segure o seu não merecimento, seu julgamento e vá viver sua vida, tá? Tô tentando te ajudar com o que eu aprendi, mas não dá pra tentar fazer você acreditar.
O certo, errado, bom ou ruim são conceitos. Conceitos, tá? São conceitos. Porque o que acontece? Uma atitude, uma situação que aparenta ser negativa pode gerar um resultado positivo. Então, se a coisa é o que é, não teria como. É a perspectiva, é o olhar que a gente tem. Toda a nossa realidade é neutra, é um ponto neutro. Porque uma pessoa, por exemplo, que passa por uma circunstância X, ela consegue vivenciar uma experiência X e uma outra pessoa que passou pela mesma circunstância vivencia uma experiência Y. Porque foi o julgamento que aquela pessoa teve sobre aquela circunstância que ocasionou o resultado e não a circunstância. Eu estava assistindo ontem um vídeo que fala da história do Sylvester Stallone, né? E ele fala, né, que antes dele dar certo e conseguir ser um bom ator, ter sucesso, tudo isso, ele foi rejeitado várias vezes em Nova York. Ele foi rejeitado várias vezes. Falavam que ele não tinha cara de ator, que ele tinha cara de tolo e tal. Só que aquelas coisas que aparentemente eram ruins pra ele, que pra qualquer pessoa poderia ser julgado como falta de competência dele, ele não é um bom ator mesmo, ele é incompetente, sabe? Ele não é bom o suficiente, ele não tá fazendo direito, era o que tava preparando ele para o que viria no futuro. Nossa, Aline, pois é. Porque o que aconteceu, gente? Com toda aquela coisa que tava, na verdade, dando errado, na realidade estava dando certo. Entende? Eu falo o seguinte, que é aquela coisa, não existe nada bom, nada ruim por isso. Porque tudo aquilo que, na verdade, você acha que deu errado na sua vida, que você não foi bom, que você não foi competente, que você não foi competente em realizar, que você tem vergonha de você mesmo por ter feito, te preparou para quem você é agora. O que aconteceu é que o Sylvester Stallone, ele estava ali tentando acertar e era rejeitado, então ele começou a estudar roteiro por anos, por um ano mais ou menos, para que ele se tornasse um ator melhor. E aí, por conta disso, né, por conta da rejeição, foi estudar roteiro, para que se tornasse um ator melhor. Um dia, ali meio chateadinho, foi num bar e ele viu uma briga de bar, que era o Muhammad Ali e um outro boxeador. Como ele já tinha estudado roteiro, porque ele tinha sido rejeitado, porque ele não era um ator bom, ele sabia escrever roteiro, uau, né? Aquilo ruim era bom, no caso. E aí ele escreveu um roteiro falando justamente de um boxeador e contando a história dele, porque se ele não tivesse sofrido aquelas coisas todas, né, de não ser rejeitado, de ser rejeitado, ele não teria uma história. E aí ele contou a história dele, que ele era a pessoa, né, que é o Rocky Balboa, todo mundo conhece, que apesar dele da vida bater nele, né, ou seja, de ele sempre ser derrubado pela vida, ele se erguia, ele levantava. E aí, como ele tinha escrito um roteiro, tinha aprendido a escrever roteiro, ele escreveu esse roteiro, usando como a história dele como inspiração e a briga de bar que ele viu. E aí, não era briga de bar, era um boxe no bar, né? E aí, uma luta de boxe no bar, lembrei. E aí, ele ofereceu esse roteiro, eu acho que em Los Angeles, porque em Nova York já estava batido, né? Tipo, todo mundo negava as oportunidades para ele mesmo. E aí, gente, o que aconteceu é que não só o roteiro dele foi aceito, mas ele também ficou como ator principal do filme. Então, ele ganhou como ator, ele ganhou como roteirista, mas ele só ganhou como ator e ganhou como roteirista porque lá atrás ele foi rejeitado, aconteceu algo que parecia ruim para ele. Mas, na verdade, foi bom, ele teve que estudar um ano, né, roteiro para se tornar um bom ator, e aí, por conta disso, ele escreveu um roteiro falando da história dele mesmo, e aí, a partir de tudo aquilo, ele se tornou Sylvester Stallone, conhecido, Rocky Balboa, um filme super famoso, que todo mundo conheceu depois, mas por conta daquelas circunstâncias. Então, aquilo negativo que aconteceu trouxe frutos positivos para ele. Você entendeu onde eu quero chegar? E aí, quando a gente se coloca nesse lugar de não julgamento daquilo que nos aconteceu, a gente vai mudando a nossa perspectiva. Eu não fui errado, eu não fui falha, eu não fui incompetente. Porque senão, né, se você se sentisse competente, bom o suficiente, você se sentiria merecedor. E aí, a partir desse lugar, você vai tirando isso e vai saindo do lugar do julgamento. Mas você destrói antes o certo e errado, o bom e o ruim. E você só destrói quando você vê o benefício daquilo. Que nada daquilo foi realmente negativo, que tinha uma parte boa dessa parte que não parece boa de você, que seria a sua sombra, né? Inclusive, tem um livro conhecido como O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz, né? Que fala justamente das sombras dos buscadores de luz, né? Nós, pessoas que estudamos a espiritualidade para nos tornar pessoas melhores, mas a gente tem sombras, todo mundo tem.
E aí, quando você abraça as suas sombras, que isso é abraçar? É olhar o ponto de vista positivo do que veio das suas sombras, escolher aceitar as suas sombras e não negar essa parte de você, você se sente merecedor. Eu tava olhando há uns dias atrás, né? Apareceu pra mim, literalmente apareceu, porque assim, falei, gente, que isso? No meu Instagram, um rapaz que eu conhecia há milhões de anos atrás, porque eu digo, tipo, sei lá, final da adolescência, que tava me seguindo no Instagram, mas assim, tipo, na época que eu conheci ele, nem Instagram tinha, né? Foi essa que é a questão que eu cheguei. Meu número de celular não era o mesmo. Falei, misericórdia, como é que esse menino me encontrou? Sabia nem que lembrava meu nome mais. Aí, enfim, aí ele começou a me seguir. E aí, por muito tempo, eu lembro que eu me julguei, né? Por as coisas que eu, né, vivi naquele relacionamento, a forma que eu me comportei, por eu ter terminado com ele, a forma que eu terminei, enfim, fiquei em vários lugares, né, me julgando por conta disso por muito tempo, né? Que deveria ter sido diferente, que se eu tivesse continuado com ele, enfim, eu já falo rindo, porque foi engraçado, né? Tipo, e pensando nisso, né? Que, poxa, que saco, né? Eu não fui boa em manter um relacionamento, fiquei pensando nisso, né? Por um tempo da minha vida. E aí eu encontrei o perfil dele e, ai, gente, quem não acha, né? Acha uma pessoa, começa a te seguir, essa pessoa tem um perfil aberto, meu Deus, né? Coisa melhor do mundo. Aí, Aline, só Jesus. Aí peguei, né? Olhei o perfil dele e falei, nossa, fulano. E aí fui lá, cliquei no perfil, na foto do perfil, comecei a olhar, né? Zapear o feed do Instagram dele. E nisso que eu comecei a olhar o feed do Instagram dele, eu falei, caceta, né? Ele tá casado, enfim, tem uma filha. Eu falei, eu não queria essa vida, não. Ai, gente, tudo bem, né? Cada um escolhe o que quer pra vida, mas não era o tipo de vida que eu gostaria de ter. E aí eu entendi, sabe, um pouco do que eu tô te falando aqui. Porque eu me julguei errada, eu julguei a minha ação, eu tô dando um exemplo aqui prático, me expondo, tá? Um pouco, para que você consiga entender onde que eu quero chegar. Caraca, por muito tempo eu achei que, tipo, eu não era uma pessoa boa em me relacionar, que eu não deveria ter feito o que eu fiz, enfim, N coisas, entendeu? E que aquele fato foi negativo pra mim. Só que hoje, quando eu olhei, eu falei, misericórdia, não. Nada de errado com a vida dele, tá? Vocês estão aí curiosos, mas não era de errado, não. Mas não é o que eu gostaria de viver. Entendeu? Tem nada a ver com o que eu gostaria de viver. E aí, ao invés de ficar no lugar de julgamento, eu agradeci a Aline de 18, 19, acho que 20 anos mais ou menos, por ter terminado com ele. Sabe? Falei, nossa, você tava certa. Porque a gente acha que as nossas ações, elas são só pautadas no nosso euzinho físico, que não sabe muita coisa. Mas o nosso eu superior não esteve com a gente somente a partir do momento que a gente descobriu que ele existia. Quando você começou a estudar a espiritualidade, a atração, e descobriu que tinha um eu superior. Não! Ele tá com você desde o dia que você resolveu. Na verdade, que ele resolveu focar uma porção dele mesmo, que é o você, que você acredita que é o você físico, nesse corpo físico. Ele existe antes de você mesmo existir, do você físico existir. Então, muitas escolhas que o você físico julgou erradas, escolhas suas, atitudes suas que você físico julgou errado no passado, sem considerar o plano maior, né? Porque o plano maior que eu digo é o nosso eu superior. A gente tá olhando nessa perspectiva, para te exemplificar aqui, imagina que você tá na rua. Imagina agora que você tá numa rua. E aí você consegue ver o que dessa rua? Um lado, o outro, né? Mas você não consegue ver nada além dessa rua que você tá. Agora, imagina se você tivesse um drone. Ah, se eu tivesse um drone eu veria muito mais. Eu viveria não só essa rua que eu tô, mas as adjacentes. Imagina se a gente pega o Google Maps, para ficar mais fácil de explicar. Eu posso olhar a visão do local por cima, ou eu posso arrastar o bonequinho até a rua que eu tô e olhar aquela rua. Quando eu olho por cima, eu tenho uma visão macro, né, de tudo. Eu tô vendo ali a ampla visão de tudo. Se, por exemplo, eu falar assim, quando a gente pega um aplicativo de trânsito, por exemplo, eu olho para aquela rua e falo, não, mas aquela rua tá boa, de boa, vou por ali. Aí o aplicativo de trânsito olha e te fala o quê? Não, vai ter um trânsito ali, né, um ponto vermelho um pouco mais pra frente, não vai por ali não. Porque ele tá tendo uma visão macro, você tá tendo uma visão micro, você tá olhando só o que tá ali na sua zona de alcance, né, onde seu olho alcança. Seu superior é a mesma coisa. Então, aquela atitude para a Aline daquele momento lá da vida, o meu eu físico, né, ilimitado àquela perspectiva física, olhou e pensou, coisa errada que você fez, né? Que grande oportunidade que você perdeu, enfim, sabe? Você não deveria ter agido assim e tal. E aí, quando a gente percebe, né,
Hoje eu tive a oportunidade de olhar pela perspectiva do meu superior, que na verdade aquela Aline que parecia imatura, que fez o que fez, toda aquela cadeia de ação, né, que desencadeou no resultado, foi negativa. Só que hoje eu percebo que não. Apesar de não parecer lógico naquele momento, aquela cadeia de ações não foi negativa, me trouxe um resultado positivo. Eu jamais trocaria a vida que eu tenho hoje pelo que eu poderia estar vivendo, entendeu? Se aquele relacionamento tivesse continuado, teria que ter continuado, você concorda? Então, assim, a gente sai daquele lugar de julgamento quando a gente olha dessa nova forma, sabe? Eu saí do meu lugar de julgamento, só que a gente precisa fazer isso pra tudo. Sair do lugar de julgamento, de repente, e ir pro lugar de dúvida. Talvez isso que eu tenha feito, a Aline tá falando pra eu olhar o que teve de positivo, mas agora eu não consigo ver nada de positivo, mas talvez dê um fruto positivo. Você se dá o benefício da dúvida, entendeu? No meu caso, eu tive a oportunidade de perceber que aquela ação que aparentemente era negativa, era positiva, entendeu? E aí, talvez, na sua experiência, e eu talvez em algumas das minhas, não veja exatamente o resultado, mas eu posso me dar o benefício da dúvida, e isso já vai me ajudar a sair do lugar de julgamento. Talvez isso me dê um fruto positivo. E esse lugar, gente, também, falando aqui de lei da atração, né, que é praticar um pensamento mais otimista, observa, quando eu falo, isso foi ruim o que eu fiz, e por isso eu não mereço tal coisa, eu estou sendo completamente pessimista. A gente não percebe o pessimismo, né, como ele se expressa em vários pensamentos diferentes. Agora, quando eu coloco um lugar de dúvida, eu já saí do pessimismo, entendeu? Já saí do pessimismo. Talvez isso traga uma consequência positiva. Eu já estou me dando o benefício da dúvida, eu já estou praticando um pensamento mais otimista. E se a gente sai dessa ideia de merecedor e não merecedor, né, e só pensa, na verdade, de praticar um pensamento melhor, que é a base dos ensinamentos dos Abrahams, eles não vão falar muito de merecimento, eles não falam nada disso praticamente. Mas quando a gente sai disso tudo e só pensa que um pensamento, eu fiz isso e vai acontecer isso comigo, esse vai acontecer isso comigo, isola essa sentença e classifica, observa que é um pensamento negativo. Eu não quero que aconteça isso, mas eu estou acreditando que vai acontecer isso, e isso é um pensamento, é uma expectativa negativa. Beleza? Agora, quando eu troco, eu fiz isso e talvez isso, que no meu olhar não aparente ser positivo, me traga uma consequência positiva. Quando talvez isso me traga uma consequência positiva, eu saí do lugar de pessimismo para um lugar de um pouquinho mais de otimismo. Entendeu? Não é vai acontecer uma coisa positiva, que seria totalmente otimista, confiante, expectativa positiva total, mas já migra para uma esperança. Né? Se a gente pegasse a escala de orientação emocional, por sinal é assim que se usa a escala de orientação emocional, se você não sabe, você classifica os seus pensamentos. Eu faço muito isso e é muito legal. Você vai classificando o seu pensamento. Você percebe, peraí, eu tô aqui nesse lugar de dúvida, né? De dúvida não, desculpa, de pessimismo total, vai acontecer uma coisa ruim, e aí eu saio desse para um lugar de esperança, que já é melhor. Talvez não aconteça, porque talvez isso tenha uma consequência positiva, porque eu, na minha perspectiva física limitada, que não tô vendo o plano todo, não sei onde isso vai dar. Entendeu? Então é isso. Eu espero bastante que esse áudio tenha contribuído com a sua jornada. Se contribuiu, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas. Eu acho que julgamento e culpa e não merecimento, né, é um lugar que muita gente tá, sabe? É um lugar que muita gente tá, muitas vezes, não se sente merecedor, não se sente digno, porque de alguma forma, eu não sei se isso acontece comigo, mas a ideia é que a gente precisa estar ali sempre, sabe, no top 1, no número 1, fazendo tudo certinho para que a gente seja merecedor das coisas, porque existe muito essa questão, né, na nossa sociedade de bônus e ônus o tempo todo. Então eu acho que sem perceber essa imagem fica intrínseca, sabe, na nossa mente desde a infância, desde a escola, enfim. Então eu acho que é válido você compartilhar, porque eu acho que isso liberta. O sentimento de culpa, ele é pesaroso, ele só faz com que a gente atraia coisas que nos punam, né? Se eu me sinto culpado, eu atraio punição pra mim, eu não atraio dinheiro porque eu tô me punindo, porque eu não fiz isso que era pra ser feito. Eu atraio relacionamentos negativos porque eu acho que eu não sou digno, porque eu tô me punindo.
Se eu sou culpado, eu me puno. A criança que é culpada, né? Ela não é posta de castigo, você se põe de castigo sem perceber. Seu inconsciente se põe de castigo sem perceber. Então, saia do lugar da culpa, que é do lugar, que vem desse lugar de julgamento, para que assim as coisas fluam, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que tal mudar a sua vida em 30 dias com a lei da atração? Tenha acesso à minha rotina diária completa de manifestação com o Caderno da Permissão. O Caderno da Permissão não é só um caderno. Além do planner em PDF, somente para você baixar e fazer, você também tem acesso a aulas onde eu te ensino passo a passo de cada um dos exercícios. Além de um desafio de 30 dias para potencializar os seus resultados. Adquira agora e se una a dezenas de alunos meus que mudaram suas vidas usando a lei da atração.